Seja muito bem-vindo a mais um VeritasCast. Hoje nós estamos aqui com um tema muito especial, né? Com amigos e irmãos muito especiais e a presença ilustre do reverendíssimo diácono aqui, o diácono Pedro, que está conosco, né? Os nossos irmãos Edilson e Jean já dispensa, né, a apresentação deles, já estiveram conosco aqui. E eu começo, reverendíssimo diácono, peço a licença para chamar de você ou de diácono somente. Fica à vontade. E passo a palavra para o senhor se apresentar, né? Então, para quem não me conhece, eu sou o diácono Pedro Henrique, sou natural aqui de Muzambinho, mas eu atualmente estou encardinado na Arquidiocese do Rio de Janeiro e trabalho na Paróquia Santa Terezinha, em Botafogo. Estou aqui passando alguns dias em Muzambinho, porque o Carnaval do Rio de Janeiro me expulsou de lá. Então, vim passar alguns tempos aqui na terra que eu tanto amo, que eu tanto gosto de estar aqui. Eu fiz minha formação sacerdotal no Instituto Bom Pastor, fiquei 5 anos lá, estudei na França, onde é a sede do Instituto, e vim fazer a teologia no Seminário São José do Rio de Janeiro. Concluí no ano passado a teologia, fui ordenado diácono no último dia 6 de outubro, na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, na Ilha do Governador, e atualmente então estou em Botafogo. Minha ordenação sacerdotal está marcada para o dia 16 de março. Estão todos convidados? Todos convidados. Os que não puderem ir até o Rio de Janeiro, que se lembrem de rezar por mim nesse dia. Muito bem. Diácono, nós gostaríamos então de colocar uma breve introdução sobre a Quaresma, né? Sobre o que é a Quaresma, por que se vive esse tempo na igreja, né? Vocês querem colocar alguma questão sobre esse início, né, da Quaresma? Eu acho que a gente poderia fazer uma breve introdução aqui do que representa a Quaresma, por que se vive a Quaresma na igreja. A Quaresma, ela remonta ao início do cristianismo. A festa da Páscoa é a festa mais antiga do calendário cristão. Os cristãos celebravam a Páscoa desde os primórdios. E a Páscoa era o tempo por excelência onde os catecúmenos recebiam o batismo. Então, pouco antes do batismo, eles imitavam o gesto de Jesus de passar 40 dias em penitência, como Nosso Senhor narra o Evangelho, passou 40 dias no deserto. As pessoas que iriam receber o batismo na vigília pascal, elas passavam 40 dias então em penitência, em preparação para o batismo. E isso é o início, então, da Quaresma na igreja. Então, a Quaresma ela é vivida em preparação da festa da Páscoa. A festa da Páscoa é a maior das festas do calendário cristão, é a principal festa do cristianismo, e ela exige de nós, para que a gente possa bem celebrá-la, ter um tempo de preparação. E a gente se prepara para as grandes festas através daquilo que nós chamamos de tempos fortes de penitência. São 2 que nós temos na igreja. Nós temos o tempo da Quaresma, que nos prepara então para a Páscoa, e temos o tempo do Advento, que nos prepara para o Natal. Como a festa da Páscoa, e a gente entende o mistério pascal como todos os eventos da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja se prepara para esse tempo através da penitência. Então a Quaresma é um tempo por excelência de penitência, onde a igreja se veste de roxo na sua liturgia e convida os seus fiéis a abandonar uma vida de pecado, a se converterem e se prepararem para bem celebrar a Páscoa. Então essa é, de forma geral, o que é a Quaresma. Ela inicia-se na quarta-feira de cinzas e se encerra na quarta-feira santa, quando na quinta-feira se inicia o tríduo pascal. Muito bem, você já pôde perceber que hoje o tema aqui, né? O nível vai ser diferente hoje. Vai ser diferente aqui. Diácono, perdão, te interessante falar, Pedro, acredito, você me corrige se estiver errado, quando nós falamos desse tempo forte da Quaresma e quando você diz que é o tempo principal da igreja, vamos dizer assim, o ápice da nossa fé, que a gente celebra a morte, a paixão de Jesus e a ressurreição. É importante dizer, a ressurreição. Mas e o Natal? O Natal não é importante? Se não tivesse Jesus nascido, nós não teríamos a Páscoa. Sim, é verdade, o Natal é importante. Assim como outras festas litúrgicas também são importantes. Mas por que a Páscoa? Porque a Páscoa é o cume da nossa fé. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, talvez eu não sei se é uma heresia não, mas em vão teria sido o nascimento de Jesus, não é isso? São Paulo então, diz assim, isso, né?
é isso. Então, assim, por quê? Que a Páscoa é esse auge da nossa fé. E aí a Quaresma, esse tempo que antecede, por isso esse tempo de penitência, esse convite à conversão, justamente para isso, porque é ali que a nossa fé encontra todo sentido. Porque senão, nós não teríamos, as portas do céu não estaria abertas para nós novamente, nós não teríamos a chance da salvação. Com a morte e a ressurreição de Jesus, tudo isso é possível. E por isso a importância, por isso ser o motivo de ser o mais importante. Sim, com certeza. A festa da Páscoa, ela representa também um aspecto de uma nova criação. É digamos assim, um dos aspectos da Páscoa que muitas vezes a gente se esquece, mas Jesus Cristo, ao morrer na cruz e ressuscitar, ele renova em si todas as coisas. Como ele diz, né, quando eu for levantado no madeiro, atrairei para mim todas as coisas. Então a Páscoa, ela é o ponto de virada na história da humanidade. Porque é naquele momento em que o velho homem morre para nascer o novo homem. Não só o velho homem, mas a velha criação que estava como que gemendo em dores de parto, como diz o salmista, a partir da ressurreição de Jesus Cristo, todas as coisas são renovadas. Então a Páscoa, ela é a principal festa porque ela representa também uma nova humanidade que surge a partir da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ela é assim, o Natal é uma festa de grande importância, sim, não tem a menor dúvida, né? Porque a gente celebra o mistério da encarnação de nosso Senhor, no qual ele assume a nossa humanidade para nos salvar, mas a festa da Páscoa é onde você tem assim, o ápice do evento salvífico. Então por isso que é a principal festa do calendário cristão. E que bonito poder celebrar isso todo ano, né? Porque talvez poderiam, né? Tem uma Quaresma só, e aí? Você tem a chance de viver uma Quaresma na tua vida. Que seria bom se você vivesse bem vivido. Mas o negócio é que todo ano nós temos essa oportunidade, né? De nos encontrar com a nossa miséria, de viver esse tempo de penitência, de confissão, de busca da verdade e poder encontrar e finalizar tudo isso na Páscoa de Jesus. E o que é interessante mais uma vez, né, que benção, né, ter o Diácono Pedro aqui com a gente respondendo essas perguntas, é uma grande alegria para nós, né? Mas assim como o Jean disse, né, mas aí é uma pergunta, a Quaresma, ela existe depois de Cristo, ou antes de Cristo já existia a Quaresma, ou antes de Cristo seria só a questão da Páscoa, eles celebravam? Tinha essa preparação também, ou não? A festa da Páscoa é uma festa de origem judaica, a Pessah que eles chamam, né? Que eles celebravam a passagem dos egípcios para a Terra Santa, né? Para a Terra Prometida. Agora, essa preparação para a Páscoa, como nós temos através do tempo da Quaresma, isso vem com o cristianismo, né? Os judeus, eles não tinham a Quaresma. Eles tinham sim a Páscoa, mas eles não tinham esse tempo de Quaresma que nós temos, né? Porque esse tempo de Quaresma, ele remete à penitência do próprio Cristo no deserto. Jesus Cristo, ele mesmo se retirou para o deserto para fazer penitência e rezar. Então nós fazemos a Quaresma inspirados nessa penitência que o próprio Jesus Cristo realizou. Então ela é sim de motivação cristã, ela surge no contexto do cristianismo, né? E por falar nisso, a igreja nos pede jejum, oração, penitência e dentro da penitência a confissão, né? Vamos entrar um pouco nessas questões, né, de como viver bem a Quaresma, sobre o jejum, né? Muita gente acha que o jejum você tem que ficar sem comer, ficar sem almoçar, ficar passando fome, né? E, bom, existem tipos de jejuns, não é, Diácono? Sim, exatamente. O antigo Código de Direito Canônico, de 1917, previa o jejum para todos os dias da Quaresma. Então, todos os dias da Quaresma eram dias de jejum. O atual calendário, aliás, o atual Código de Direito Canônico, ele prevê o jejum na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. E como é o jejum que a igreja prescreve? Ela prescreve o seguinte: você faz uma única refeição completa e você faz 2 refeições menores que juntas não dão uma refeição. Então o jejum, isso? sim, uma refeição o jejum
que a igreja prescreve para quarta-feira de cinza e para sexta-feira santa é uma refeição completa, que você pode escolher qual que você quer fazer, e 2 refeições menores que juntas não deem uma refeição completa. Então esse é o jejum que a igreja prescreve. E sem carne, Pedro. E sem carne também. Porque a gente tem 2 leis. A gente tem a lei da abstinência de carne e a lei do jejum. A lei da abstinência de carne, ela é quarta-feira de cinzas, sexta-feira santa e todas as sextas-feiras da quaresma. Enquanto que o jejum, a lei do jejum, ela é na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. E também tem a questão da idade. As pessoas acima de 14 anos até os 60 anos estão obrigadas à lei da abstinência de carne. E as pessoas acima de 16 anos até 60 anos estão obrigadas à lei da abstinência de carne e do jejum. Então, pessoas idosas não estão obrigadas a nenhuma dessas 2 regras. E crianças também não estão. Casos de doença, exatamente. Coisa do tipo. Sim, claro, né? sim. É dispensável. Também tem as dispensas para as pessoas que são incapacitadas de realizar esse tipo de jejum. Esse tipo de abstinência. Agora, existem outros tipos de jejum. Pessoas que queiram fazer um jejum mais rigoroso estão livres para fazer um jejum mais rigoroso. Tem um jejum a pão e água, tem um jejum completo, a pessoa não come nada durante o dia. O que a igreja exige dos fiéis é o mínimo. Então, o mínimo é isso, né? O mínimo é uma refeição completa e 2 refeições pequenas que juntas não deem uma refeição. Esse é o mínimo. Se você fizer isso, você está cumprindo com a lei do jejum. Ô Pedro, então por isso que interessante essa questão que ele falou do Código de Canônico de 1917. Era prescrito que fizesse esse jejum todos os dias. Todos os dias da quaresma, exceto os domingos. Por isso que antigamente a gente viu o pessoal antigo falar que alimentava-se menos, que não comia carne durante a quaresma toda. E hoje a igreja pede somente na quarta de cinzas e a sexta-feira. Sim, exatamente. Isso durante os 365 dias do ano. São só 2 dias. Antigamente, fora a quaresma, você tinha outros dias obrigatórios de jejum. Você tinha, por exemplo, todas as vigílias eram dias obrigatórios de abstinência de carne e jejum. Então você tinha, por exemplo, o dia 24 de dezembro era dia de abstinência de carne e jejum. Até a missa da noite, porque a missa é celebrada meia-noite. Olha que interessante. Entendeu? Né? Você tinha, por exemplo, as vigílias dos santos. Vigília de São Lourenço, que ainda tem no calendário atual, se eu não me engano. Também era dia de jejum. Todas as vigílias eram. E você tinha também o tempo das rogações, que também eram tempos penitenciais na igreja, né? Então, assim, a igreja diminuiu muito a obrigatoriedade da penitência. Não que a penitência ela seja algo que a igreja hoje considere sem importância, de forma alguma, ela é muito necessária para a salvação da nossa alma, mas a obrigatoriedade da penitência, os dias penitenciados, né, são muito diminuídos em relação ao que era no passado. O que é interessante dizer, por exemplo, é que você falou, não é que diminuiu sem importância, muito pelo contrário. Há outros tempos na igreja que a gente é convidado, por exemplo, hoje na Igreja do Brasil de maneira especial, por exemplo, a Quaresma de São Miguel, que existe, que antecede o dia de São Miguel. Muitas pessoas vivem um tempo de jejum, de abstinência nesse período. Sim. Há outros, por exemplo, num tempo facultativo, porque o tempo da Quaresma já é um tempo propício para isso, mas um outro período do ano, uma pessoa que queira, por exemplo, fazer um jejum de Daniel, que não vem ao caso aqui, mas que é de 21 dias, enfim, que é um jejum mais rígido. É um período, vamos dizer assim, mais severo, o jejum de Daniel. Como você disse, o cara quer fazer um jejum pão e água aqui uma semana. Beleza, por uma causa, por uma conversão, por uma situação de pecado que você quer sair, enfim. Então isso é possível. Eu acho que, não sei, Pedro, você pode dizer melhor, mas na Igreja do Brasil, no caso que a CNBB confere, a Igreja do Brasil, todas as sextas-feiras os fiéis, eu não diria convidado, mas eu não sei se a palavra é obrigado, mas fazer abstinência de carne. Sim. E claro, tem uma salvo-conduta que também, eu vou comer carne. Tá, beleza. Mas aí você tem uma substituição por esse. A gente usa o termo comutação. Isso, comutação. Excetuando as sextas-feiras da quaresma, que realmente são sextas-feiras onde há a obrigação da abstinência de carne, nas outras sextas-feiras do ano, a lei universal da igreja obriga também a abstinência.
Só Então que o não que é que só do acontece? Brasil. Não, é no mundo tá. inteiro. Entendi. A lei universal da igreja exige que as sextas-feiras não se coma carne. Entendi. Só que o que que acontece? O Brasil e toda a América que foi colonizada pelos países católicos, né, Portugal e Espanha, tinham dispensa há muitos séculos da abstinência de carne nas sextas-feiras. Porque os colonizadores muitas vezes chegavam aqui e eles só tinham carne para comer. Então, o que acontecia? A igreja dava o indulto para que no Brasil e em outros países da América não se precisasse comer carne, não se precisasse fazer abstinência de carne nas sextas-feiras, excetuando na quaresma. A quaresma sempre teve abstinência de carne nas sextas-feiras. O que acontece? Quando o Papa Paulo VI ele começa a acabar com certos privilégios, ele retira os privilégios que tinham para o Brasil e tinha para a América de forma geral. Só que o que acontece? Muitos moralistas, usando até mesmo a doutrina de Santo Afonso, eles afirmavam que costumes que têm mais de 200 anos, você não pode simplesmente mexer neles, porque já são costumes fixados ali, a população já é habituada a fazer isso. Então a Santa Sé concedeu a possibilidade de que no Brasil e em outros países da América você pudesse comutar, ou seja, substituir a abstinência de carne por alguma outra penitência ou alguma obra de misericórdia, ou alguma coisa do tipo. A questão é a seguinte, você tem que comutar, porque as sextas-feiras são dias penitenciais. Então, assim, não adianta você fazer aquilo e não comutar. Não é que não há obrigatoriedade de fazer nada. Você pode comer carne nas sextas-feiras, excetuando a quaresma, desde que você comute. Então você, por exemplo, hoje eu vou comer carne, mas não vou beber refrigerante. Você está comutando. Hoje eu não vou comer carne, mas vou rezar 1 terço pelas almas. Aí você está comutando, entendeu? Justo. Então você tem que comutar. Entendido. Diácono, sobre a questão da confissão, né? Também a gente vê que as pessoas têm muitas dúvidas sobre a questão da confissão. É bom a gente começar a quaresma já com uma confissão, né? Tem esse costume de dizer aqui, é bom começar a quaresma confessando, mas na verdade a necessidade é sempre que houver um pecado grave. Sim. Né? De confissão. Eu queria esclarecer um pouco aqui dúvidas como muita gente confunde a confissão com direção espiritual, acha que vai chegar na confissão e é para contar os problemas do vizinho que falou para não sei quem, que não falou para... E na verdade, né, a confissão ela tem que ser aquele ponto onde você apresenta os seus pecados, não o porquê, a história, a não ser que haja necessidade ou que o sacerdote peça, né, para que você fale mais sobre, né? Então, essas dúvidas sobre confissão, quando que é necessário, o que nós podemos fazer na hora da confissão, como confessar, essas coisas, né? Sim. A confissão ela é um preceito da igreja, né? A obrigatoriedade é a confissão pelo menos uma vez por ano. É o mínimo que a igreja exige. Por quê? Porque existe uma outra lei que é a obrigatoriedade da comunhão na Páscoa. Então, durante a Páscoa, você está obrigado a receber a comunhão. Então, para você bem receber a comunhão, você tem que estar confessado. Então, a prática da confissão na quaresma é uma prática que visa nos preparar para a comunhão pascal. Evidentemente que confessar uma vez por ano só é muito pouco. A igreja ela sempre exige o mínimo dos fiéis. Ela é uma mãe muito bondosa, ela nunca exige muito, ela exige pouco. Então ela exige uma vez por ano a confissão, mas a prática mostra que confessar uma vez por ano é insuficiente para 99% dos fiéis. Então, o que a gente aconselha é que a confissão ela seja frequente. E a frequência é bom que você decida com o seu confessor, com o seu diretor espiritual, né? Para leigos, exatamente. Você faz um exame de consciência para poder bem preparar a sua confissão. O ideal, eu acredito que para leigos seja pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. Eu acho que seria uma frequência mais adequada. E como confessar? Bom, a primeira coisa para você fazer uma boa confissão é pedir para Deus a graça do arrependimento, né, dos seus pecados. O ponto alto e mais importante da confissão é arrependimento. E existem 2 tipos de arrependimento. Existe o que a gente chama de contrição perfeita, que é quando você se arrepende dos seus pecados por amor de Deus, você sabe que o seu pecado lesou a majestade divina e você se arrepende deles. E existe o que a gente chama de atrição. A atrição é quando você
se arrepende dos seus pecados porque você tem medo das penas do inferno. A atrição já é suficiente para que você tenha o perdão dos seus pecados. E lembrando sempre que arrependimento não é sentimento. Você não precisa de sentir nada. Isso, você tem que ter uma decisão, né? Exatamente. O arrependimento é uma decisão de não mais pecar. Você não precisa estar sentindo uma dor interna. Em certos casos você pode sentir uma dor interna, mas não é necessário. O necessário para o arrependimento é o desejo e o propósito firme de não pecar. Perdão. Pronto. Porque Vida segue. essa é uma dúvida frequente aqui, né? Por exemplo, mas eu não senti nada. Não tem problema. Honesto com Deus, né? Não tem problema. Não senti o arrependimento, mas não é sentir. É a decisão de se arrepender. É a decisão de se Ô arrepender. Pedro, Edilson, talvez vocês me ajudem. E eu acho que tem muito assim. Eu me confessei muitas vezes assim e me policiei para não me confessar assim. De justificar o pecado. Exatamente. Padre, eu roubei o celular de Edilson. Não, mas, sabe, eu roubei, porque aí tava aqui na minha frente, eu cheguei. É porque tava muito fácil pra me pegar. Não, sol tava... roubei. Sim. Acabou. Bati. Não, mas eu bati porque, nossa, ele me encheu o saco. Eu bati nele mesmo, ele falou mal de mim. Não. Bati nele, ponto final. A gente quer justificar o nosso erro. Eu acho que não é isso, né? Com certeza. Aí depois que você se arrepende, você faz seu exame de consciência e vê seus pecados, vem a acusação dos pecados diante do sacerdote, né? Como que é feita essa acusação dos pecados? A acusação do pecado tem que ser sincera e direta. E ela deve conter 3 partes. O pecado que você cometeu, o agravante, se houve um agravante, e a quantidade de vezes aproximado que você pecou, se você não souber o número exato. Poderia dar um exemplo, por exemplo? Por exemplo, caluniei meu pai 5 vezes. Porque você tem o pecado, qual que é o pecado que você cometeu? Calúnia. Entendido. Agravante. O pai. O pai. Por quê? Porque você está cometendo pecado. A calúnia é um pecado quanto o 7º mandamento. E ter caluniado o pai é um pecado quanto o 4º mandamento. Então você tem um agravante. E a quantidade de vezes, 5 vezes. É isso que você tem que falar. Porque uma coisa porque poderia, por exemplo, ser uma terceira pessoa. Porque é mais grave você caluniar seu pai do que uma outra pessoa. Que você não conhece. Eu xingo a pessoa na rua porque ele me fechou no trânsito. Exatamente. É um pecado. Mas talvez, se é que existe uma é escala de pecado, não é tão grave quanto essa agressão ao pai. Não, então assim, por exemplo, um outro exemplo. Roubei a caixinha da igreja 2 vezes. Então você tem o pecado de roubo. A caixinha da igreja, porque é um pecado de sacrilégio, porque é um dinheiro destinado ao culto, então você comete pecado de sacrilégio, é um pecado contra o 1º mandamento, 2 vezes a quantidade. É assim que você tem que acusar seus pecados. Por exemplo, da pessoa que descobre que masturbação é pecado, e ela se masturbou a vida inteira. Como é que ela vai saber quantas vezes? Aí ela pode falar. Então, idade, em caso exemplo, de né? pecados assim que a pessoa cometeu muitas e muitas vezes no passado, que é o caso, por exemplo, de pessoas que às vezes não se confessam há muitos anos, às vezes as pessoas não confessam há muitos anos, elas não sabem como confessar a quantidade. Então, o que você faz? Você diz mais ou menos para o sacerdote há quanto tempo você comete esses pecados. Eu cometo esses pecados há 10 anos, com uma frequência 3 vezes por semana, em média. Então você não precisa de ser totalmente exato, porque você não tem como ser exato. Por que a gente diz a quantidade de vezes? É para que o sacerdote ele tenha uma noção de qual é o estado de sua alma. Porque uma coisa é você cometer um pecado uma única vez. Outra coisa é você cometer um pecado 100 vezes. Se você comete o mesmo pecado 100 vezes, aí pode ter um problema de vício. Pode ter um problema de um distúrbio. E o sacerdote, na confissão, a confissão também é um tratamento espiritual. Ele pode te orientar. Então ele vai te orientar melhor. Uma coisa é um jovem que cometi pecado de fornicação uma vez. Pô, você cometeu pecado de fornicação uma vez, foi digamos assim, um desvio de percurso, um deslize. Agora, se o cara toda semana eu cometo 5 vezes, aí você já vê que tem um problema a mais. Entendeu? E pode ter uma causa que justifique. E pode ter uma causa, aí o sacerdote vai poder investigar melhor isso. Entendeu? Então, assim, por isso que a gente relata a quantidade de vezes. Não é porque o padre é curioso de saber. É para que para que o padre possa conhecer melhor o seu real estado. Entendeu? O padre, eu fui lá e me confessei esse pecado que é vergonhoso e tal. Muita gente tem vergonha de confessar. O padre, ele saiu da confissão, ele vai contar para todo mundo, para o sacristão, para todo mundo. Não, o padre ele é obrigado ao segredo de confissão. Esse segredo de confissão, ele
se o padre não cumprir com isso, ele é penalizado com a excomunhão. Eu estou dizendo isso Entende? porque muita gente tem medo de confessar. Não. Por medo do padre sair contando. Não. Primeiro que quantas pessoas confessam. Olha, eu acho que existe esse medo, mas eu acho que... Eu não diria maior, mas vamos colocar maior, a vergonha. Cara. Porque há pecados que... Eu acho que é vergonhoso. Eu digo por mim. Entendeu? Porque você fala, nossa, não é possível. E além da vergonha, eu vejo que, por exemplo, a gente... por isso que é até bom um podcast dessa forma, assim, para a gente compartilhar e esclarecer algumas dúvidas. Muita gente não se confessa, tem testemunhado alguns amigos, não confessa porque não sabe o que confessar. Então, talvez falta uma formação, não, eu queria confessar, mas eu não sei, eu vou chegar lá, não, eu não tenho pecado. Então, assim, talvez, além da vergonha, muitas pessoas não se confessam. Não se sabe, né? Não sabe. Né? Eu acho que um exame de consciência aí num Google que você dá aí, um exame de consciência da igreja, eu acho que já é... Isso, vamos fazer um resumo aqui, então. Poderíamos começar com o exame de consciência, né? Sim. No meu canal porque, do YouTube e aí quando nós falamos... Veritas também. Quando a gente fala exame de consciência, é apontar os pecados, né? Sim. O que e é o aí esses pecado? pecados aí, aproveitando, né, a oportunidade, só retomando aqui, porque o objetivo, talvez, a gente falar do jejum e a gente falar da penitência, né, do podcast, porque nós estamos chegando à quaresma. Sim. Então, os dois estão totalmente ligados. Não é que nós falamos um assunto de jejum e já pulou para a penitência, não. É que, na verdade, daria um podcast para cada assunto, né? Claro, mas dentro da quaresma eles estão inseridos. E a confissão né? e a abstinência está ligado dentro disso, né? É bom lembrar também que a confissão ela é um aspecto da penitência que também ela deve ser corroborada pela penitência pessoal, né? Que a gente se impõe. Então, por exemplo, durante a quaresma, o gesto alto de penitência é ir se confessar. Mas esse gesto ele deve ser precedido por outros gestos de penitência que nós iremos fazer. Por exemplo, o próprio jejum, a própria abstinência de carne, ou qualquer outra forma de penitência que você escolha, né? Você pode, durante a quaresma, decidir, por exemplo, nessa quaresma eu vou às sextas-feiras rezar uma via sacra. Por exemplo, legal. Você poderia acrescentar isso como um propósito quaresmal. Ou então, na minha quaresma, eu vou, sei lá, no asilo dar banho nos velhinhos uma vez por semana. Pode ser uma penitência quaresmal. Esses gestos de penitência ajudam você a melhor se preparar para a própria confissão, porque aumenta em você a virtude da caridade, né? O arrependimento ele é muito ligado à caridade. Porque o que eu falei para vocês, a partir do momento que a gente já está arrependido dos nossos pecados, sinceramente arrependido, você já tem o perdão de Deus. Uma Entendeu? coisa que é muito interessante, Pedro, eu acho que faz tempo que você já não está em Muzambique, mas não sei se na sua época já tinha, e pelo menos tem acontecido nos últimos anos. Eu frequento também as paróquias em Alfenas, que também é da Diocese de Guaxupé, porque minha esposa é de lá, então às vezes no final de semana eu estou lá. Uma coisa que é interessante colocar, que acontece na nossa Diocese de maneira especial de Guaxupé, eu acredito que talvez possa acontecer em outras pelo Brasil, você pode dizer do Rio de Janeiro, são os multirões de confissão, né? Que haja vista, por exemplo, na nossa cidade nós temos 2 sacerdotes. Nós temos um número de católicos hoje em Muzambique, 15 mil católicos. Talvez eu vou estar errando isso. Estou chutando. 15, 16, 17 mil católicos. Sim. Claro, é sabido que nem todos, se é que pode usar essa palavra, praticantes, né? Você é católico, você não é. Mas suponhamos que todos desejam, não, eu vou conversar esse ano aqui. 2 sacerdotes não daria conta. Sim. Se for 2 minutos cada um lá, não dá conta de atender todo mundo no período da quaresma. E aí esses multirões de confissão na nossa diocese, e diga-se de passagem por setor, por exemplo, setor Guaxupé, que Muzambique está inserido. Então, por exemplo, os padres de Guaxupé, claro, é um convite, que acredito que é dessa maneira que aconteça. Por exemplo, Guaxupé, Bom Jesus, São Pedro, Nova Resende, Juruáia, Monte Belo já é setoriado. Muzambique, né? Aí estão os padres dessa paróquia, um dia, né? Segunda-feira, tal dia da quaresma, Muzambique. E isso é muito legal, cara. Eu participei de muitos multirões de confissão. Por quê? Oportuniza que mais pessoas tenham esse acesso à confissão. Não que não tenham, porque na nossa paróquia, graças a Deus, salvo engano, são 2 dias por semana, né? Então tem um horário ali, e assim, haja vista que também não se nega a confissão, não diria em momento inoportuno, mas fora desses horários convenientes de confissão. Então você chegar ali, o padre te atende, claro, tendo horário, ele vai te atender. Então na quaresma, na nossa diocese, de maneira especial, no nosso setor, tem isso. Eu não sei se esse ano se já tem a data, você pode até procurar de repente depois, colocar ali no GC ali, do podcast.
esse dia, por exemplo, é a quarta-feira, tal, mutirão de confissão. Então é uma maneira de oportunizar que mais pessoas se confessem, né? E é legal, eu acho que é uma oportunidade a mais da gente ter essa confissão. Vamos abrir um parênteses aqui. No dia de hoje, que nós estamos gravando esse podcast, hoje é dia 12, né? 12 de fevereiro de 2024. As confissões acontecem na matriz, dia de quarta e de sexta, né? Das 1h30 às 5. Às 17, às 5. Isso, às 17 13h30 às 17. Bastante horário de confissão. Sim. E 2 padres, né? Então, assim, tem essa oportunidade de... E aí a gente vê, por exemplo, muitas vezes, quantos católicos tem, né? Como eu disse, às vezes por não saber, e os padres às vezes ficam lá e as pessoas não vão buscar, né? Talvez por não saber. E aí também já entraria a pergunta, mas aí... depois o Léo pode estar postando também, o exame de consciência, alguma coisa. Mas a pessoa fala, o que é pecado? O que é o pecado? É mandamento? É da igreja? O que eu faço para mim ter um pecado? Então, o pecado é uma transgressão da lei divina, né? Então, para que a gente conheça se a gente tem pecado ou não, nós precisamos de saber qual é a lei divina. Geralmente, pelo fato de nós termos inteligência, nós temos uma percepção de quando a gente comete um erro, né? Santo Agostinho, ele dizia, a alma sabe quando ofende a Deus, né? Mas, de forma geral, para que a gente conheça o pecado, a gente tem que formar a nossa consciência conhecendo qual é a lei de Deus. Então, a gente precisa de estudar o catecismo, né? Para saber o que a igreja ensina a respeito dos pecados. Geralmente, os pecados que precisam ser confessados, e aqui é uma coisa que a gente ainda não disse, são os pecados mortais. Eles são matérias obrigatórias da confissão. Se você omite voluntariamente na confissão um pecado mortal, aquela sua confissão é um sacrilégio, ela é inválida. O que é o pecado mortal, então? Pecados mortais são os pecados que rompem a nossa amizade com Deus de maneira definitiva. Geralmente são os pecados que atentam contra os 10 mandamentos da lei de Deus e os 5 mandamentos da igreja. Então, por exemplo, são aqueles pecados que diretamente atentam contra isso. Então, por exemplo, faltar às missas ao domingo é um pecado mortal, porque atenta contra o mandamento da igreja. Por exemplo, matei, atenta contra o mandamento, que é o 5º mandamento. Adultério, atenta contra o 6º mandamento. Entendeu? E é muito pontual, né? Sim, são amar coisas... a Deus sobre todas as coisas primeiro. Não amei a Deus. Pronto, Fechou. Lembrando sempre que os pecados, eles são graduados de acordo com o número que eles têm dentro dos 10 mandamentos. Ou seja, pecar contra o 1º mandamento é mais grave que pecar contra o 8º mandamento, por exemplo, né? Interessante. Então, por exemplo, os pecados que vão diretamente contra Deus, apostasia, heresia, cisma, blasfêmia, são pecados muito mais graves do que um homicídio. Porque o assassinato de alguém é um pecado contra o 5º mandamento. Entendeu? Então, assim... É difícil, acho, a gente colocar numa balança e dizer isso aqui pesa mais, isso aqui pesa menos. É claro, existe a consequência do pecado. Exatamente. Porque, por exemplo, o cara roubou uma agulha e o cara roubou um banco, os dois são diferentes, pecados mortais, mas existe a consequência. É uma coisa assim, é como que eles falam, querer pesar a alma, né? Mas assim, não tem como meio que pesar o pecado. O pecado é pecado. Exatamente. É o seguinte, é porque dentro dos pecados que vão contra os mandamentos da lei de Deus, você também tem gradação entre eles, como você disse. Então, por exemplo, nem todo pecado contra o 7º mandamento, que seria o não roubar, é pecado mortal. Por exemplo, roubar uma agulha não é um pecado mortal. Entendeu? Roubar um pobre é um pecado mortal, porque o pobre você está tirando dele até mesmo aquilo que ele tem, né? Justo. Todo pecado contra o 6º mandamento são pecados mortais. Não existe pecado contra o 6º mandamento que não seja pecado mortal, entendeu? Inclusive aquela olhadinha, você que é casado, né? É adultério, né? No coração. Jesus disse, né? Assim, aquela olhadinha que você dá e você dá aquela desejada com o coração ali, aquilo é adultério. Se você é casado... Como diria o padre Léo, eu não queria olhar, mas o zóio queria. E aqui vale uma dica, né? Que se eu estiver errado, vocês me corrijam aí. Muita gente tem dúvidas sobre isso. Ah, mas olhar é pecado e tal... aqui vale... olhar, no caso desse mandamento, é cobiçar, né? Explica aí o que é o pecado, que às vezes... eu quero dizer que aqui vale aquela questão assim da consciência, né? Muitas vezes algo nos atrai, então nós olhamos, mas se a consciência não nos alertou sobre ser um pecado, então neste caso não houve pecado. Agora, quando a sua consciência ela te alerta, peraí, Jean, você está olhando para onde você não pode, né? Dando um exemplo, claro.
e você decide dar um passo a mais e continuar Se olhando. alimenta, né? Não é isso? Para que haja um pecado mortal, é necessário, primeiro, que você tenha a matéria grave. Entendeu? É a primeira coisa, né? Segundo, é que você tenha plena ciência de que aquilo é um pecado. Porque hoje, infelizmente, muitas pessoas não sabem que é pecado, né? Justamente. Então você precisa ter plena consciência de que aquilo é pecado. E você tem que ter consentimento. Ou seja, você sabia que aquilo era errado e você quis aquilo e você fez aquilo, entendeu? Se faltar uma dessas coisas, exatamente. Você decidiu dar o passo. Exatamente, entendeu? Ao mesmo tempo que é fácil pecar, mas também não é tão fácil assim, porque você precisa de 3 coisas, né? Eu acho que é aquela analogia do tripé, né? Se falta um, não tem um pecado. Exatamente. Não, eu sei, eu quero fazer. Não, mas eu não fiz. Não fez. Exatamente. Então tem que passar por essas 3. Tem que passar por essas 3 Por coisas. exemplo, eu tô precisando de dinheiro, eu sei que roubar é pecado. Você sabe que você quer, mas você não roubou. Exatamente. Então não concluiu o negócio. Exatamente. Nossa, cara, eu precisava pegar esse dinheiro aqui. Não, mas não peguei. Então não teve a finalização ali do exatamente. Agora, a grande questão do não saber, que entra a questão da ignorância invencível, né? A formação. Exatamente, porque a gente pode ser culpado da nossa ignorância. Porque senão a pessoa vai, então eu não vou estudar, não, porque eu não sei que é pecado. Exatamente. Aí eu passo a vida inteira. É o famoso, já que eu não sei, é melhor não saber, né? Mas aí, não é assim, aí seria também um... Aí você pega por... A sua ignorância é culposa. Então você realmente está em pecado. O que escusa, digamos assim, do pecado é a ignorância invencível. Aquela pessoa que não tem os meios de saber que aquilo é pecado. Ela não teve condições. Não teve condições. Nunca chegou a ter. Vamos dar um exemplo exatamente aqui para clarear para as pessoas. Por exemplo, uma pessoa que... Não sei se um índio seria um exemplo, mas uma pessoa que... Aborígenes lá na Austrália. Lá no meio do mato, nunca, não sabe nem o que é mundo. Não tem como, mãe. Exatamente. Ele não soube, ele não aprendeu, não teve ninguém que ensinou ele. Estou dando um exemplo hipotético aqui, bem explicado, né? Por exemplo, um cara que nasceu num berço islâmico, por exemplo. E cresceu e aprendeu aquilo, entendeu? Não sei. Acho que diante da nossa fé, por exemplo, para ele lá tá tudo certo. Aí só que existe também, Dilson, outro dia nós comentamos aqui da confissão, Pedro, talvez você pode ilustrar, que aquilo que está na nossa alma, né? Que aquilo, por exemplo, uma lei não precisa natural. A lei natural, porque não precisa ninguém ensinar nós que matar é errado. Sim, existe uma Isso lei já natural. Está dentro de nós. Sim, exatamente. Então aí tem essa questão também, mesmo com essas pessoas. Sim. Entendeu? Mesmo com essas pessoas. Sim, existe um princípio moral básico que é faça o bem e evite o mal. Entendeu? Isso todos os homens, pelo fato de terem a razão, eles podem chegar ao conhecimento. Exatamente. Então esse é o mínimo que toda pessoa tem que seguir. Fazer o bem e evitar o mal. Isso é o mínimo. Agora, existem certos pecados pontuais que às vezes são pecados, mas não é evidente que é pecado. Por exemplo, não jejuar na quarta-feira de cinzas. É pecado. Se você não cometeu o jejum, se você está dentro da lei da abstinência e do jejum, como a gente falou agora há pouco, se você não jejua e não faz abstinência nesse dia, você está cometendo um pecado. Entendeu? Pecado Mas mortal? não é um pecado mortal. Mas aí esse pecado não é evidente. Então, esse tipo de pecado, você tem que chegar ao conhecimento dele pelo estudo. Pela formação, entendeu? Agora, tem pecados, como o Jean disse, que são evidentes. Agora, esses não escusam, porque você tem condição de chegar a eles pela sua própria razão. Só trair, né? Exatamente. É muito claro isso. Na consciência que ele está fazendo algo ali. Exatamente. Daquilo que você faz escondido, você fica esperto, que às vezes pode ser que seja um pecado, entende? Nós temos aqui também que comentar sobre a questão da oração, né? A esmola, né? Que a igreja também recomenda. Nós falamos da penitência, falamos aqui do jejum, né? E precisamos abranger mais essas questões. E aí, sobre a esmola, sobre a oração? É interessante que a igreja indica as 3 práticas durante a quaresma, né? A esmola, o jejum e a oração. Por jejum a gente entende todas as penitências, né? E por esmola os atos de caridade. E tem a oração. Se você for ver, ela se refere às 3 virtudes teologais, né? Porque eu tenho a esmola, que é a virtude da caridade, que é uma virtude teologal. Eu tenho a penitência, que se refere à virtude da esperança, porque a gente espera alcançar de Deus o céu pela penitência que nós fazemos na terra. Muito legal. E a oração se refere à virtude da fé.
É porque, feio, exatamente, eu rezo. vou rezar. Então essas 3 práticas, de uma certa maneira, se referem às 3 virtudes teologais. São as principais virtudes, né? Então a oração. A quaresma é um tempo propício para a gente rezar mais e rezar bem. Então a oração, existem 2 tipos. Existe a gente chama de oração mental, que é a forma mais elevada de oração, no qual a gente faz meditações, né, sobre a paixão de Nosso Senhor, sobre os mistérios da fé, sobre a realidade do céu, a realidade do inferno, a realidade do purgatório. Tudo isso pode ser objeto da nossa meditação. É o que Santa Teresa d'Ávila diz que é o colóquio da alma com Deus, né? É a forma mais elevada de oração, é a melhor forma de oração. E existem as orações vocais, que também são muito boas, né? Que são as orações, por exemplo, que a gente faz do Pai Nosso, da Ave Maria, o terço. São orações excelentes que devem ser feitas juntamente com a oração vocal. Com a oração mental, aliás, entendeu? Então, assim, a vida cristã de oração nessa quaresma, em todos os tempos, mas de forma especial nessa quaresma, deve envolver esses 2 aspectos. Tanto a meditação, porque é um tempo propício de você meditar a paixão do Senhor, né? Meditar o quanto que Deus nos amou através da paixão de seu Filho. Ficar diante do sacrário, ouvindo a voz de nosso Senhor Jesus Cristo que nos fala, meditando o Evangelho da Paixão, por exemplo. Mas junto com isso também a oração vocal. São as 2 asas, né, da oração. Sem deixar de falar que é da própria liturgia. A missa, né, que é a oração por excelência, porque é a oração de toda igreja, né? É a maior das orações. Então, por exemplo, uma excelente prática na quaresma, ir à missa todos os dias, se você puder. Que né? legal, né? Seria um excelente propósito quaresmal. Diga-se de passagem, na nossa paróquia, todas as sextas-feiras da quaresma Exato. haverá missa penitencial. Será 5h30 da manhã. 5h30 da manhã. 5h30 da manhã. É. Interessante. Então, né? seria uma excelente prática para a quaresma, para que os fiéis vai possam sair do fazer. teu E conforto, por que a acordar mais paróquia, a cedo. igreja faz isso? Porque, como vocês acabaram de dizer, é um tempo propício de preparação. Então, a igreja propõe, né, e dá oportunidades para que tenham mais confissões, as pessoas participem mais da missa, Exatamente. que é a maior oração. Você falou que benção seria poder participar de mais missas, né? Se eu estiver errado, vocês me corrigem. Eu enxergo a quaresma como um start. O que é um start? O início. Eu acho que é um tempo que Deus sempre nos oportuniza, né? Todos os anos existe o calendário litúrgico, o calendário civil, mas todos os anos nós temos essa oportunidade de recomeçar. Por exemplo, virou o ano civil, agora eu vou fazer academia, vou fazer uma tal. Mas no calendário litúrgico nós temos esse tempo. Começamos lá no Advento, né? Tal, preparação do Senhor Jesus. E depois na Quaresma. Mas sempre nós temos esse start. E na Quaresma eu enxergo como isso. Por quê? Não significa que eu vou fazer, por exemplo, abstinência o ano todo. Jejum o ano todo. Mas a Quaresma é esse momento propício para dar esse start. Acabou a Quaresma, eu vou relaxar. Agora não vou fazer mais nada. Não. Então assim, comecei na Quaresma. Que tal toda sexta-feira do ano eu fazer abstinência? Para mudar de vida mesmo. Um exemplo. Quaresma Não vou fazer isso. Não. E se eu na quaresma me propus a rezar o terço todo dia? E se eu continuar depois da quaresma? Exatamente. Então, assim, eu enxergo a quaresma como esse start. Então, assim, e o que é interessante é igual como o ano novo mesmo, né? Então, no começo do ano, você faz caso... A quaresma seria esse start para o ano novo. Apesar de já estar em meados do ano, indo para o final do... É a vida nova que eu falei no início, vida nova, né? de fato, né? E aí ali, cara, mas nossa, chegou no final do ano, já tá meio relaxado e tal. Claro, não precisa esperar chegar a quaresma, mas aí logo já tem outra quaresma. Você fala, não, agora esse ano, por exemplo, o pessoal sempre faz quaresma, né? Ou é carne, doce, refrigerante, coisa difícil, né? Acabou a quaresma, você vai voltar a comer doce desenfreadamente? Não, vamos policiar, vou comer doce só uma vez por semana, tal. Ou comecei de novo, peraí, deixa eu centrar de novo. Isso eu estou dando alguns exemplos que estão me vindo na cabeça aqui agora, mas tantos outros poderiam ser dados. A gente começa a quaresma com convertei-vos e creio no Evangelho. Feira de cinzas, isso, exatamente. Então, nós já somos impulsionados à conversão. E além da preparação que é para a Páscoa, não só, mas é uma mudança de vida, né? Preparei, cheguei bem, mas que eu continue bem. Eu tenho uma próxima quaresma. Eu venci aqueles vícios, aquilo que eu tinha, e na próxima eu vou mudar isso. E a ideia são os passos, né? É os passos. Até mesmo porque a conversão é um processo para a vida inteira, né? Jeremias, na carta de Jeremias fala: se tu te converteres, eu te converterei. Eu quem? É Deus. E na minha presença ficarás. Precisa da minha decisão? Precisa. Mas Deus está com a gente. Se tu te converteres, eu, Senhor teu Deus, diz a palavra de Deus, te converterei.
E na presença de quem? Na presença de Deus, ficarás. O que significa isso? Eu não diria que é viver um céu antecipado, mas uma preparação para o céu. Então, se tu te converteres, ó, eu desejo, eu quero mudança, mas não é fácil, é difícil. Nos fala sobre então, o esforço assim, também, né? É você lutar contra a miséria, e aí muito mais do que lutar contra o pecado, mas buscar as virtudes, que te ajuda a vencer o pecado. Eu, Senhor teu Deus, te converterei. Veja que é como uma faca de 2 gumes, né? Ela tipo, vai e volta. Faz tua parte que eu tô junto, vou fazer. Tô junto. E é Deus falando isso. É Deus falando isso para nós. Jeremias, Sim, capítulo 4, salvo engano, fala isso. Então é isso, entendeu? É dar esse passo, né? Dar esse passo. E o Pedro falou um negócio no começo, né? Não é ter o sentimento, mas ter a decisão. Eu ousaria dizer que muitos de nós, quase todos, nós não iremos sentir, mas nós iremos decidir. Porque um dia nós aprendemos a verdade. O que é a verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É isso aqui. Acabou. Ponto final. Como que eu vou viver isso? Decidir. Eu decido seguir Jesus. Com certeza. Com certeza. E é bom lembrar que a quaresma ele é esse ponto que eu gostei muito dessa visão que o Jean colocou do start, né? É o início realmente de uma nova vida. Que vai ser necessária muitas quaresmas para nós nos convertermos, porque a conversão ela é um processo para a vida inteira. Não haverá nenhum momento nesse mundo onde a gente vai estar 100% convertido que a gente não vai ter nada mais para melhorar. Cara, que beleza, né? Porque tem uma frase de um santo, que agora não me lembro qual santo que é, quem não progride, regride. Na vida espiritual é assim. Não tem assim um momento onde você fala, agora eu tô bom, e aqui eu só tenho que manter. Igual quando você vai fazer academia, né, que você chega e você, tô com o meu shape que eu quero, agora eu vou só manter, né? Não tem isso. Na vida espiritual você tem que estar sempre progredindo. Se você parar ali, agora eu vou manter, você vai regredir. Tem um sacerdote que entendeu? Fala, não pode contar o nome, porque senão dá B.O. Tem um sacerdote que fala assim, o sacerdote fala assim, o que eu preciso fazer para ir pro inferno? Nada. Só continuar do jeito que você tá. Só deixar na banguela que pro inferno você já tá indo. Você precisa fazer para ir pro céu, porque a porta é estreita. É lá que você tem que fazer. Carro na banguela não sobe, só desce, né? Não tô fazendo nada. Eu não vou fazer mal pra ninguém. O que eu preciso fazer pro inferno? Não vou fazer nada. Você não vai fazer nada. Aqui, ó, teu lugar já tá garantido lá. Eu ia o falar negócio é ladeira abaixo. Eu ia falar daquela pintura do Michelangelo, que tá na Capela Sistina, né? Que Deus tá com o dedo esticado, assim, pra tocar em Adão, e o Adão tá com o dedinho, assim, meio corpo mole, né? Sabe? Você sabe qual que é, né? Sim. Faz aí, Edilson, o dedinho corpo mole aí. Deus fazendo o esforço ali pra tocar, e o Adão tá meio assim, né? Eu não quero. Então, assim também como tem aquela série do The Chosen, né? Muita gente acompanha aí, que tem uma cena muito bonita, né? Daquela mulher com sangramento, que ela faz um esforço tremendo para tocar em Jesus. Aliás, no manto de Jesus, na veste dele ali. Tem, a série, eu falo, a imagem é muito bonita de se ver, assim, né? Sim, a ficção, né? E ela faz aquele esforço tremendo, e Jesus, ao final, fala, olha, filha, não foi o meu manto, foi a tua fé. Mas aí você pensa, poxa, mas então ela não precisava ter tocado. Mas é claro, Jesus não faz nada sem nos ensinar algo, não é isso? Com certeza. Tudo que Jesus falou e fez, tudo que está no Evangelho tem um significado. É para nos ensinar. Ou seja, aquele esforço que ela fez somou a fé dela, né? E aí ela conseguiu a graça, não é isso? Com certeza, com certeza. E esse tempo da quaresma, é interessante nós notarmos que é o tempo onde Deus está dando graças a rodo. É um tempo propício de conversão. Entendeu? Há certos momentos em que Deus dá mais graças do que em outros. O tempo da quaresma é um tempo onde Deus está operando a nossa conversão. É um tempo favorável, é um kairos, como a gente costuma dizer, é um tempo favorável. Então é um tempo no qual nós temos mais graças para nos convertermos. Por isso que é necessário vivermos muito bem esse tempo. Assim como são as grandes festas. As festas nos dão graças específicas. Em Corpus Christi nós temos mais graças para amar a Eucaristia, por exemplo. No Natal nós temos mais graças para admirarmos e amarmos o mistério da encarnação. A Quaresma é um tempo onde Deus nos dá mais graças para nos convertermos. Então, assim, as portas do céu, na quarta-feira de cinza, se abrem para a gente. Basta que a gente
toma a decisão, como a gente já falou desde o início, né? Quando falou de confissão, necessária a decisão de se converter. Isso que é o mais importante da quaresma, que não seja mais uma quaresma, né? Em qual a gente acaba fazendo umas práticas e não se converte, mas é necessário essa decisão, porque os céus estão abertos, agora é o momento da graça, é o tempo favorável, como ano que o vem Jean tem disse. jubileu? Ano que vem começa o jubileu, né? 2025, né? É de 25, 2025. Vai ser um tempo de graças enormes, porque os anos jubilares são anos também, como quaresmas, né, onde Deus está dando mais e mais graças para a humanidade. E pegando esse gancho aí da quaresma, desse tempo propício, eu fiz uma pesquisa sobre a questão dos 40, né, o significado dos 40 e poucos dias, nesse sentido. Né? Aí fala lá que teve os 40 dias do dilúvio, né, que aconteceu. Sim. Então, a gente vê que a igreja é tão rica que vai fazendo essas relações, né? Os 40 dias de Moisés rezou, né, antes de receber as tábuas. Os 40 anos do povo no deserto, né? A ideia do 40, né, dessa preparação a analogia, de algo né, novo da igreja que vai que acontecer. usa. Né? Sim. Os 40 dias que o rei de Nínive propôs, né, a penitência lá, né, pelo profeta Jonas. Sim. E os 40 dias de Cristo, que é onde surgiu, né, a quaresma. quaresma realmente. Né? E uma coisa que eu achei interessante, que eu vi um padre falando, que é o nascimento também de uma criança. A gestação é 40 semanas. Então a gente vê que essa preparação para a quaresma, esses 40, ele tem um significado que algo novo vai nascer, muito forte, né? algo novo vai acontecer. Eu me preparo durante esse tempo para que eu renasça de novo, né? 40 dias, a gestação, para algo importante, né? Para que realmente eu possa mudar de vida. Então eu sempre me preparo para que algo novo comece. Né? Ô, Léo, eu acho que é interessante colocar na descrição do vídeo desse podcast, a Pascom de Muzambim postou recentemente que o calendário litúrgico, inclusive o civil, ele se baseia no calendário litúrgico da igreja. Né? Como que nós colocamos as datas? Por que tem ano, por exemplo, que a Sexta-feira da Paixão é lá no final de abril, tem vez que é no final de março, né? Muda muito, né? Aí tem a questão do equinócio e tal, né? Uhum. E aí marca, aí por isso que conta os 40 dias, né? Porque tem a lua cheia, que é a primeira lua cheia depois do equinócio da primavera, lá no Oriente Médio, né? E aí conta 40 dias para trás, que chega na quarta-feira de cinza, enfim. E aí lá, Léo, tem um post de imagem explicando muito bem essa questão. E é interessante quando eu aprendi isso, pelo menos na caminhada de grupo de jovens. Mas por que tem época que um dia, a Sexta-feira da Paixão é lá na frente, outra hora aqui atrás? Então tem o significado disso, né? E a partir dessa data específica que se organiza todo o calendário civil. É claro que os outros feriados são fixos, por exemplo, 19 de março, dia de São José, ponto final. Ele não muda para trás, para frente, né? Mas as outras datas que mudam, por exemplo, que aí depois vai ter o Pentecostes, né? Tem o tempo pascal, depois Pentecostes, 50 dias depois. Então, assim, o Pentecostes, ele depende do tempo pascal. Então, assim, aí essas outras datas se organizam a partir dessa. E aí lá tem, Léo, não sei se tem como, eu não sei, eu não entendo tecnologia, mas deve ter como pôr o link do Instagram lá dessa postagem, que o pessoal tendo essa dúvida pode clicar e acessar e ver essa organização do nosso calendário. E até eu estava vendo sobre a mensagem do Papa Francisco, né, desse ano de 2024, na mensagem do Papa para a Quaresma, ele fala, né, a Quaresma é o tempo de graça em que o deserto volta a ser, como anuncia o profeta Oséias, o lugar do primeiro amor. Deus educa o seu povo para que saia das suas escravidões, experimente a passagem da morte para a vida. Como um esposo atrai-nos novamente a si e sussurra ao nosso coração palavras de amor. Então o Papa Francisco também já nos deu essa orientação, né, que é esse tempo de deserto, de mudança, para que a gente chegue realmente a essa mudança e esse encontro com Cristo lá, né? Sensacional. Certeza. Isso aí, não estamos inventando nada, tá aí o Papa para não deixar a gente... Essa mensagem de 2024, né, que deixa pra gente também, né? Querem acrescentar alguma coisa? Tem alguma pergunta, alguma coisa? Da minha parte, eu acho que conversamos bastante. Sim. Sensacional. Pedro, muito obrigado. Viu? Nossa, eu que agradeço, Tamazone. Engrandecedor mesmo, assim. Rezem porque, pela assim, minha às ordenação. vezes a gente sabe, mas não sabe como colocar, né? Assim, cara... Eu acho que pedagógico. Antes de terminar, acho que, né, a benção, talvez. Isso que eu ia falar, né? Queríamos pedir aqui a benção sobre o nosso podcast. Sobre nós, com certeza, vou dar a benção. Peço, primeiramente agradeço o convite que me foi feito. Para mim é uma honra também estar aqui no meio de vocês, pessoas aí que eu já conheço há muitos anos. E peço que reze pela minha ordenação, dia 16 de março, ser ordenado durante a Quaresma. No sábado anterior ao quinto domingo da Quaresma, então... Eu ainda brinquei que hoje eu aposentei minha dalmática verde, né? Porque eu espero nunca mais, não vou usá-la mais, porque da próxima vez que voltar ao tempo comum já serei sacerdote.
E peço que então reze por mim e pela minha turma. Nós teremos 18 novos sacerdotes, então é uma leva bastante grande. Rezar pelo bispo que vai me ordenar, Dom Arani. E eu espero, quando eu marcar com o Padre João minhas primeiras missas em Muzambique, se puder divulgar, ficarei muito grato. Aproveitando, é uma benção, né, para a igreja. Você vê 18 novos sacerdotes. Na nossa diocese, de maneira especial, o bispo instaurou o ano sacerdotal. Sim. E diga-se de passagem, iniciou, salvo engano, semana retrasada. Eu não sei se seria o nome peregrinação, mas um itinerário com um quadro. Gente, fugiu o nome do bispo lá que. Dom Inácio. Dom Inácio, e que é, vamos dizer assim, o patrono desse ano sacerdotal. Então, o quadro de Dom Inácio está fazendo essa peregrinação por todas as paróquias. Está no setor Poços de Caldas, passando por todas as paróquias. Possível não, chegará no nosso setor e na nossa paróquia. Eu acho que é um momento oportuno para nós rezarmos para os sacerdotes, para as novas vocações, para o Pedro, Padre Hermes, Padre Carlos aqui de Muzambinho, né, que com a graça de Deus. Muzambinho sempre foi uma terra de muitas vocações. Sim. Então, assim, eu acho que já são mais de... se não me engano, já estão beirando 30 muzambienses que foram ordenados desde os tempos antigos, né? Sim, olha que interessante. Então, Muzambinho é uma terra de muitas vocações. E, infelizmente, parece que agora minguou, né? Lembro que quando eu entrei no seminário, nós éramos 7 seminaristas de Muzambinho, cada um num canto aí, né? Sim. Mas hoje que eu saiba, só tem um, né? O Rovilson. Não sei se tem mais algum seminarista de Muzambinho. Acho que só ele, né? Então, o povo muzambiense tem que rezar mais aí para que Deus suscite mais vocações aqui entre nós. Na nossa diocese está esse momento propício. Quaresma, tempo de oração, ano sacerdotal. Então, com certeza. Conciliando, pedindo a intercessão, né, de Dom Inácio, inclusive pela sua canonização, e eu acho que então juntou tudo, o útil ao agradável. Sim. Então, vou dar minha bênção para vocês. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Francisco de Sales, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. O Veritas está abençoado, então. E nós esperamos que, assim que for neo-sacerdote, vir aqui de novo, retornar aqui. Com certeza, já está combinado. Já está combinado. Com certeza. O senhor precisa voltar aqui umas 15 vezes, pelo menos. A gente volta, se Deus quiser. Vamos estender, estamos aí para isso. Se precisar também, às vezes, fazer alguma coisa online, não sei, eu estando lá no Rio de Janeiro, se vocês quiserem fazer uma live, alguma coisa, a gente pode estar organizando. Muito obrigado pela presença. Obrigado. De todos aqui. Você que nos assistiu. Obrigado ao Léo por receber aqui, nós de novo. Aqui é nosso, gente. Aqui é nosso. Aqui não tem. E é isso, né? Muito obrigado pela audiência aí. Fiquem com Deus. Um abraço. Compartilhem. Até mais.